Olá pessoal, como vocês estão? Desejo que estejam bem, permaneçam bem e protegidos. Eu queria falar de um assunto que, de certa forma, a gente tem visto uma evolução, não uma evolução só em questão jurídica de aprovação, mas em questão de aceitação, e isso acaba influenciando também, né, até a possibilidade das pessoas não quererem mais ter filhos. Que eu estou falando sobre o aborto. E muitas vejo aí umas legalidades, umas aceitações, né? umas libertações que assim eles falam que a mulher, né, tem essa condição, tem esse direito. Mas a gente não pode levar ao extremo. A gente tem que ter, nem por um lado, nem por outro, a gente tem que ter um entendimento muito claro disso. Porque isso é uma necessidade de evolução humana. Nós estamos nesse planeta e a vida é provisória. Essa vida provisória, você acha que a vida que Deus nos concedeu, a gente pode simplificar nessa vida? Essa vida de 20, 30, 40, às vezes 50, mesmo que seja 90 e poucos anos. É muito rápido. E aí? E depois? E depois? Na verdade, a gente percebe que existem muitos níveis de desenvolvimento humano. Alguns, eles têm um desenvolvimento cultural muito baixo, outros têm desenvolvimento, né, intelectual também baixo, outros alto, né, e tem desenvolvimento espiritual principalmente. Desenvolvimento dessa realidade espiritual, que isso é o pior, que isso é um nível muito pequeno ainda, né? A gente evoluiu, o mundo evoluiu, a humanidade evoluiu bastante, né? Evoluiu muito, tantas e tantas guerras. Hoje nós temos 10, 12 guerras aí, e nessas guerras, nesses campos, certamente, como eu sempre digo, a gente não tem a presença de Jesus, a presença do seu encanto, a presença da sua orientação, a presença do seu guia, né? Mas isso é outra coisa. Mas a gente já teve muito mais guerras, né? A gente teve muito mais dor e sofrimento, as pessoas morriam, né, com muito mais facilidades, com muito mais rápido, pela falta de condições, pelo desenvolvimento da ciência no aspecto da medicina, não é? Hoje não. Hoje nós temos muito mais condições de se alimentar do que antes. Antigamente era uma miséria muito maior. Então já houve evolução, mas percebe que ainda o quanto que o homem está fazendo coisas ruins para o mundo, para a sociedade, para a humanidade. Percebe como que estamos vivendo um mundo de interesse, onde as duas chagas do egoísmo e do orgulho são muito fortes, enganam, entorpecem, corrompem as almas, levando eles aos poderes, e esses aos poderes, tendo poder, né, age com arbitrariedade, com dureza, com tristeza, com injustiça, e aqueles que se apegam no sexo, na sua sensualidade, despertam a sua sensualidade e vive isso, né, como única coisa, como um cego, né, que precisa disso, e tantos indo por entorpecentes, tantos indo para o álcool, e quantos que estão se enganando, estão se bloqueando através do mundo digital. Nós vivenciamos, nós estamos numa locomotiva ou como um foguete, né, desenvolvendo a comunicação digital, desenvolvendo, através das ciências exatas, todo um despertar muito forte digital, enquanto as ciências humanas, questão moral e ética, está andando a passo de tartaruga. Isso eu falo muito, né? Isso até trazendo, na minha tese de doutorado, trouxe as ciências exatas para as ciências humanas, para mostrar os efeitos, né, no meio ambiente do trabalho. Mas o que eu quero dizer do aborto é que a gente não pode, né, achar que isso é um direito, vamos tirar. Existe um ser, existe alguém que está ali
necessitando da oportunidade de desenvolvimento, de aprimoramento. Nada é à toa. E quantas mães que eu vi no seio com dificuldades, muitas vezes no organismo, com doenças, às vezes com depressões, com tristezas, sem saber, quando a gente puxa, a gente descobre que houve um ser que foi tirado e esse ser está ligado ao campo da mãe. Está ligado ao campo da mãe porque ela tirou, mas ele continua ligado. A humanidade, o planeta Terra tem algumas leis do livre-arbítrio, né? Leis da afinidade, né? Lei do progresso, mas existe uma lei que é a lei da reencarnação. Nesse planeta é necessário a humanidade ter novas oportunidades, novas lições para o seu aprimoramento. E a gente percebe que muitas vezes o aborto está influenciando também em não ter filhos. E vou ter não vou ter. Isso vai realmente prejudicar o próprio desenvolvimento humano. A libertação humana, ela se dá através da educação. Não existe nenhum outro fator que vá ajudar na libertação humana senão na educação. Por isso que todos os governos, antes de fazer um projeto de governo, precisam olhar para a educação. Porque sem projeto de educação não existe projeto de país, não existe projeto de cidade, não existe projeto de Estado. O aborto, nessa legalidade, nessa busca de liberdade, isso é muito perigoso. E é importante que a gente compreenda esta condição que foi dada a nós de ter realmente a possibilidade de encaminhar alguém, de ter um compromisso maior com o Criador, com o arquiteto do universo, em cuidar daquela criança, em ajudar aquela criança, em ajudá-lo a ter o seu aprimoramento. Muitos vêm, logicamente, com sequelas, muitos vêm com dificuldades mentais, muitos vêm com dificuldades físicas. Vai ser decorrente até das causas que o fizeram ter isso. E para ele poder nascer dessa forma, é a oportunidade dele entender o quanto os efeitos contra a própria vida, o quanto os efeitos contra a vida de alguém, isso acarreta prejuízo na nossa própria vida. Não tem como você não plantar e não colher. Você planta e colhe, isso é certo, não é? Então a reencarnação é uma lei do planeta. E a necessidade do desenvolvimento, da oportunidade do nascimento, né, da gestação, que é uma coisa linda. Lógico que tem casos como aquele tio, né, que estuprou uma menina de 9 anos, e a menina não tinha nem capacidade de condições, mas isso a gente deve ser visto, né, analisado pelo judiciário, pelo psicólogo e resolver isso. Logicamente que não vai ficar, né, a Deus dará e dizendo no extremismo tem que ter nessa condição, não, mas o aborto influencia a não ter mais filhos, não querer ter mais filhos. E a questão do espiritual é certo que com segurança eu digo isso para vocês, tirando né, a concepção física que está no corpo da mulher, a concepção espiritual, o agente, né, responsável, o agente de vida responsável por aquele corpo e vai continuar ligado à mãe. E isso vai dar sequelas no seu subconsciente, no seu campo energético, até que chega um momento que ele será desligado. Talvez, muitas vezes acontece isso, é tirado ou muitas vezes ele não se desenvolve, ele desencarna, né? Às vezes no começo da gestação, no meio, ou alguns até no final, mas ele fica perto da mãe, e quando a mãe é preparada e engravida de novo, é esse espírito que já veio, né, num outro corpo e não foi concluído, ele é encaixado novamente, ele é ligado ao germe do físico, né? O germe do físico, para que ali ele haja realmente vai se consolidando a ligação. Então pode acontecer isso, dele ser imediatamente, às vezes a mãe pode tirar ou pode perder, né, a criança por algum fator químico, físico, né, e esse espírito que está ali ligado a ela pode novamente renascer e ter oportunidade de uma nova gestação. Mas quando não tem uma nova gestação, a ligação fica com a mãe. E a mãe vai sentindo as influências, porque esse espírito tem sentimentos, ele tem a sua própria vibração.
e ele vai realmente criar um efeito no corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual da mãe. Então o aborto precisa ser visto com muita clareza, com muita segurança. A gente não pode buscar os extremos, mas tem que entender que a lei da reencarnação tem por necessidade, né, a vinda de tantos e tantos, aliás, quantos milhões estão aí esperando sua oportunidade, não é? E a gente sai de cena rapidamente e a gente leva conosco aquele que a gente não deixou nascer e ter oportunidade. Então vamos cortar isso e vamos confiar em Deus. Confie em Deus. Quando você tiver dúvida, confie em Deus. Teve uma mãe que uma vez foi em volta de 99, 2000. Uma mãe me procurou, ia ter 2 criancinhas, ia desfazer, não ia tirar, mas ia doar. E já tinha as pessoas certas naquela época, né? A gente sabe que não pode, mas ela já estava fazendo ligação com pessoas. E eu disse a ela, o que te falta para você criar condições financeiras? E aí a gente procurou se mexer, trabalhar, ajudar ela, o marido, e ela acabou tendo essas crianças e ficou muito feliz. Às vezes um espírito na sua condição, né, moral, na sua condição intelectual, na sua condição ética, está vindo para ajudar na transformação da humanidade, uma sociedade, e a gente sem perceber, a gente está querendo tirá-lo, não é? Então, não. Confiar em Deus, confiar na perfeição de Deus. Isso é a ferramenta mais adequada para momentos como esse, a gente buscar resposta e buscar ajuda. Então que Deus abençoe e fortaleça a todos vocês e a todas as famílias. Vamos em frente e confiantes.